Hoje nós temos o prazer de trazer aqui esse grande escritor, Gonçalo Tavares, com quem eu já tive a oportunidade de conversar outras vezes, que eu acho um dos caras mais geniais, interessantes. Eu peço uma salva de palmas para ele. Seja muito bem-vindo ao Sempre um Papo. O Sempre um Papo foi criado, idealizado pelo jornalista Afonso Borges, que hoje está na plateia, me jogou aqui de novo, mais uma vez. Olha ele ali. Ó. Vamos falar do livro primeiro, Canções Mexicanas. Esse livro é o resultado de uma viagem à cidade do México, uma viagem que você fez. Que expressão para você, o que melhor define essa obra, que eu achei muito diferente dos seus outros livros, a intensidade da observação? Fala um pouco do Canções Mexicanas, para quem ainda não leu. Bem, antes de mais, boa noite. É um prazer estar em São Paulo e acredito muito nestes pequenos encontros, mesmo, cada vez mais. Tenho um pequeno núcleo em Lisboa em que às vezes reunimos 15, 20 pessoas e de certa maneira gosto do movimento um certo movimento de fechamento e queria agradecer realmente as pessoas estarem cá. É interessante estarmos a falar em São Paulo deste livro, Canções Mexicanas, porque já vim 4 ou 5 vezes a São Paulo e diria que a cidade do México, que deu origem a este Canções Mexicanas, é uma espécie de São Paulo. Eu conheço mal São Paulo, mas do que eu conheço, uma espécie de São Paulo desarrumado. Ou seja, de certa maneira, certamente vocês pensarão já que São Paulo é uma cidade desarrumada, mas a sensação sempre é que a cidade do México, a ideia com que eu fiquei quando estive lá é que estava sempre em cima de um terremoto, em que um terremoto não muito violento, mas que permanente. Havia é uma cidade muito estranha, não sei se já foram, mas acho que toda a gente deve ir, porque é mesmo um acontecimento. Acho que não é uma cidade normal mesmo. Então, para um europeu, aquilo é quase como se fosse uma cidade extraterrestre, porque realmente por exemplo, no centro, no Zócalo, na Praça Central, há qualquer coisa que eu deparei no primeiro dia. Eu estive lá há 10, 15 dias, mas a sensação é que estive lá 100, porque precisamente eu diria que a Cidade do México tem um número de estímulos por metro quadrado que nada tem a ver com os estímulos normais. É mesmo a ideia, eu escrevi um texto sobre isso, de fazermos um metro quadrado e ver quantos estímulos, quantas coisas surpreendentes acontecem naquele metro quadrado. E realmente, por exemplo, na Europa, nas cidades europeias, em Lisboa, o metro quadrado, o estímulo por metro quadrado é um valor baixo. Se formos para a Suíça e para países mais do norte, então ainda é mais baixo. Nós já sabemos exatamente o que é que vai acontecer naquele metro quadrado. A cidade do México é o oposto disso. Eu sinto isso também em São Paulo, em outras cidades brasileiras, em que há muitos estímulos por metro quadrado. Mas eu diria que a cidade do México multiplica isso por 10. Estava a dizer que desde o início há por exemplo, na praça principal, pessoas a bater os tambores. E eu no primeiro dia pensava que era um dia de festa, que era um feriado, que era um acontecimento qualquer especial na cidade, mas a questão é que no dia a seguir há isso, e todos os dias há um bater constante de tambores que se ouve num perímetro muito grande. E, portanto, nós estamos a andar e estamos sempre a ouvir tambores, e a sensação é sempre que vai rebentar qualquer coisa, não é? Que está sempre à beira de uma revolução, qualquer coisa de muito estranho. E, portanto, mesmo organicamente, o que se sente na Cidade do México é há uma espécie de substituição do coração, ou dos batimentos do coração, por um tambor, não é? Aquele ritmo, de certa maneira, do tambor dá o ritmo a todas as pessoas. E é um ritmo muito excitante, perigosamente excitante e sedutoramente excitante, mas
mas é um ritmo fora do comum. E não era uma festa? Não era uma festa. E quer dizer, e a cidade, o que me fez escrever é precisamente uma pessoa vem de lá com uma energia que depois eu tive necessidade de escrever ficção. O livro, o Canções Mexicanas, é totalmente ficcional, partindo claro, de vivências que eu tive, mas, por exemplo, uma questão que eu não sei, a parte religiosa, é muito comum, por exemplo, entrar-se em bairros do México. Eu lembro-me de entrar numa geladaria, não é? Dizem? Sorveteria. Obrigado. Espero que nos entendamos, porque é interessante a questão do acordo ortográfico, uma pessoa sente cada vez mais. Podemos não gostar, e eu pessoalmente não gosto, mas é uma coisa, podemos odiar ou amar, mas é puramente secundário no acordo ortográfico, porque realmente o nosso desentendimento é outro nível, é de palavras às vezes que têm uma... E é muito interessante, porque as palavras, que eu acho muito bonito também, é que as palavras no Brasil e em Portugal e em Angola e noutros países que falam português, as palavras têm uma biografia. Nós percebemos que as palavras são estruturas orgânicas, são elementos vivos, quando realmente andamos, por exemplo, entre Portugal e Brasil e percebemos que, sei lá, uma palavra, por exemplo, a palavra propina, não é? Que aqui tem o sentido de suborno, não é? Por exemplo, em Portugal tem um sentido muito positivo de pagamento de uma mensalidade dos estudantes que pagam nas universidades. E quer dizer, há milhares de palavras que têm a ver com esta alteração, e eu acho que isso é muito bonito. Mas estava a dizer, no México, por exemplo, eu entrava numa gelataria e estava a pedir um gelado de baunilha e a 2 metros, no mesmo compartimento, estava um altar e 2 senhoras a rezar, ajoelhadas. E isto é muito mexicano, ou seja, por exemplo, há uma lógica, para um europeu é absolutamente impensável juntar gelados de baunilha e oração, é qualquer coisa que é... E o México é isto, em 2 metros quadrados temos um quadro do Picasso, depois uma coisa totalmente kitsch, depois uma pessoa a correr. Uma das coisas mais extraordinárias no México, por exemplo, é que eu vi uma série de pessoas a correr na rua, que não é vulgar. Mesmo em São Paulo, quer dizer, quando vemos alguém, as pessoas estão a andar, não é? E quando alguém corre, é estranho. Aconteceu alguma coisa, ou está atrasado, ou quer apanhar. No México eu vi dezenas de pessoas a correr. E o que é impressionante é que nunca se percebia se era, por exemplo, um ladrão ou um polícia. E nós às vezes víamos a pessoa a correr e não concluíamos nada sobre para que era aquela corrida. E, por exemplo, na Alemanha, se alguém corre, sabemos se é polícia ou ladrão, isso é muito evidente. Ou seja, até a desordem tem, de certa maneira, é logo metida em ordem. E, portanto, é isso. Eu acho que provavelmente, juntamente com Marrakech, que também é uma experiência, para os lisboetas é fácil, porque em 2 horas estamos de avião em Marrakech, mas juntamente com Marrakech, a cidade do México é provavelmente as cidades mais literárias com que eu contactei. E só para concluir, uma coisa muito interessante é nós pensarmos o que é uma cidade literária. E, por exemplo, podemos pensar em Viena, toda a tradição da literatura, em Berlim, em Paris, mas eu diria que, de longe, as cidades potencialmente mais literárias são México e Marrakech, ou seja, são cidades que estão a escrever, a pessoa só precisa estar a ver, não é? Enquanto as outras são mais clássicas. Todos esses estímulos é que levaram você a escrever um dos seus livros mais impactantes, na opinião da crítica. E houve pessoas que disseram que seu livro significa um soco, né, uma porrada no leitor. Você pensa assim? Você sentiu isso? Bem, eu há pouco estava a dizer, noutro contexto, que não escrevo de uma forma muito egoísta, nunca penso o que é que vai resultar, se vai haver leitores, não, é mesmo uma necessidade orgânica. E cada vez estou a escrever mais instintivamente. Eu escrevo
eu escrevo muito, eu sento-me e começo a escrever. E o que é estranho é que cada vez escrevo mais rápido e eu escrevo às vezes a computador tão rápido que as letras estão sempre fora do lugar, não é? Eu quase consigo ver a velocidade da escrita, a velocidade da própria escrita pelas letras fora do lugar. E, por exemplo, normalmente eu escrevo sempre de manhã e no início de manhã estou como que a aquecer e estou a escrever lentamente. E, portanto, eu vejo depois as páginas e tem poucas letras fora do lugar. E a certa altura eu começo a acelerar e eu vejo eu posso olhar passado um mês para aquelas páginas que eu escrevi e eu vejo a velocidade de escrita. Foi a 10 km/h, depois a 50, a 100. E o que é mais surpreendente para mim, ultimamente, é que as páginas que eu escrevo mais rapidamente, em que as letras estão todas fora do lugar, portanto eu escrevi mesmo a este ritmo à vontade, uma coisa deste tipo, em que eu não sei o que é que estou a escrever, são claramente muito melhores do que as outras. É uma coisa muito impressionante. Ou seja, quando eu estou a pensar no que estou a escrever, normalmente é menos interessante do que quando não estou a pensar. E isto é um treino. A pessoa treinar a não pensar é das coisas que ultimamente me tem satisfeito mais, não é? E tem a ver com este livro, que é um livro que nada tem a ver com pensar, não é? É um livro todo de instinto. Gente, o Rafael está com o microfone ali. Ó, quem quiser fazer qualquer pergunta, comentário, é só fazer. Você teve aquele período dos 20 aos 30 anos que você escrevia e não queria publicar nenhum livro. Depois dos 30 anos de idade, você começou a publicar e ganhou prêmios e é reconhecidíssimo hoje no mundo. Por que esse tempo de preparo do escritor? Você acha que isso tem essa utilidade? É o que você recomendaria isso para um jovem escritor hoje, ter esse tempo para ler, para se preparar, ou isso foi proposital? Sim, eu acho que a pessoa deve publicar. Eu acho que publicar e escrever são dois mundos à parte. Eu acho que houve uma espécie de lavagem cerebral que todos sofremos, que colou a escrita à publicação e colou o escritor à publicação. E são duas coisas totalmente independentes. Uma pessoa pode ser um extraordinário escritor e não publicar um livro, pode ser essencialmente um escritor, independentemente do juízo estético que tenhamos sobre a sua obra, não tendo publicado nada. E portanto, a publicação produz uma certa energia ruidosa, que pode ser um ruído bom, muito simpático, pode ser um ruído mau, pode ser um ruído mais ou menos, mas é qualquer coisa a mais que cai sobre quem escreve, não é? Ou seja, quem está a escrever sem pensar em publicar, basicamente está a lidar com o mundo e com a escrita de uma forma direta. E quando há a publicação, há o olhar exterior. E eu acho que a pessoa deve estar minimamente preparada, fisicamente até, para esse embate, para tornar público, não é? E o que é terrível é perceber que, por exemplo, os escritores extraordinários escreveram o primeiro livro e, por exemplo, foram muito elogiados e ficaram totalmente bloqueados por serem muito elogiados. Porque há três opções. Há pessoas que ficam bloqueadas por serem muito elogiadas, há pessoas que ficam bloqueadas por serem muito criticadas, há pessoas que ficam bloqueadas por ninguém ligar ao livro. Não é? E, portanto, basicamente, eu acho que a pessoa deve publicar quando perceber que aconteça o que acontecer, a pessoa vai continuar. E, portanto, esse tempo teve a ver com isso, com uma espécie de... E tem a ver com a pessoa ir ganhando confiança, conhecer o passado. Eu gosto muito de dar um exemplo daquela figura vesga. Há um escritor alemão que fala de uma personagem tão vesga, não é? Que à quarta-feira olhava ao mesmo tempo para os dois domingos. E para o domingo anterior e para o domingo seguinte. E eu acho que eu gosto de dar a imagem de que nós devemos, qualquer artista, qualquer escritor, um pintor, deve ser essencialmente vesgo. Não é? Ou seja, deve ter um olhar para o domingo anterior, conhecer o que é que os escritores fizeram. Ou seja, há escritores em 2013 que estão a escrever antes de Balzac. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que não leu Balzac, quando escreve antes de Balzac, mesmo que escreva em 2013. Às vezes não se tem esta noção, ou seja, nós só aparecemos depois
só vivemos depois, ou só escrevemos depois de um autor, se tivermos lido esse autor, se esse autor tivesse sido. E portanto, eu gosto desta personagem vesga porque realmente nós temos que perceber o domingo anterior, não é? Mas ao mesmo tempo, como é evidente, nós não somos historiadores e temos que querer fazer alguma coisa de novo, ter o olho no domingo seguinte. E o último ponto é ter os pés na quarta-feira. Eu gosto desta personagem porque tem os pés na quarta-feira e olha cada olho para cada domingo. Portanto, os pés na quarta-feira é também estar muito atento ao mundo, ao dia de hoje, não é? E eu acho que há dois tipos. Quando uma pessoa tem 18 anos, eu acho que só tem um olho, continuando a imagem do vesgo, só tem um olho que olha para a frente. Ou seja, ainda não olhou para o domingo seguinte, nunca olhou, e portanto faz um texto e tem a ideia de que é o texto que inaugura a literatura, não é? E eu acho que isso... os ciganos têm uma tradição que eu acho muito bonita no século XIX e no início do século XX, que era as famílias iam em carroças, não é? E quando, às vezes em várias carroças, e quando chegava, a primeira família chegava a um cruzamento, quando, por exemplo, virava à direita, deixava uma maçã como sinal para a carroça seguinte saber que naquele cruzamento a sua família tinha virado à direita. Porque a carroça seguinte muitas vezes aparecia 10 horas depois, às vezes uma semana depois, às vezes um mês depois. E pela maçã eles sabiam que tinha virado à direita e, por outro lado, aquela marca era também uma marca temporal. Era uma marca de espaço e uma marca de tempo. Porque eles percebiam pela degradação da maçã há quanto tempo a primeira carroça tinha mudado. E passando isto para as gerações, por exemplo, se virmos cada geração de escritores como uma carroça, ou cada geração de artistas, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que perceber que não somos a primeira carroça. Ou seja, não inauguramos as carroças. Há várias carroças antes de nós que passaram por aquele cruzamento, não é? E, portanto, o nosso dever é conhecer o que é que as carroças anteriores, quais foram as marcas, que maçãs é que deixaram, não é? E quando chegamos ao mesmo cruzamento, depois de perceber essas marcas, nós vamos decidir por nós. Podemos virar para o outro lado, para a esquerda, em vez de ser para a direita. Mas é completamente diferente virar para a esquerda, sabendo que a geração anterior virou à direita, do que virar para a esquerda sem saber que a geração anterior virou à direita. Não é? É completamente diferente. E, portanto, eu acho que há este dever e, por outro lado, um direito de também nós, e também um dever, deixarmos também nós uma maçã para a geração seguinte. Ou seja, também não pensarmos que somos a última geração. Eu acho que às vezes há dois tipos de escritores. É os que pensam que são a primeira carroça e os que pensam que são a última carroça. E infelizmente ou felizmente, graças a Deus, somos sempre uma carroça do meio. Sempre uma carroça do meio. Meu nome é Milena. Eu já persigo o Gonçalo. Todas as vezes que ele vem ao Brasil, pelo menos a São Paulo, eu assisto às palestras que ele dá. E eu tenho algumas questões, mas claro que farei só 2 perguntas. A primeira é se tem mais algum livro, depois do Canções Mexicanas, para ser publicado aqui no Brasil. Se algum livro já tem alguma editora que tenha algum interesse em publicar algum dos livros que já foram publicados em Portugal e ainda não foram publicados no Brasil. E a segunda pergunta mais específica, tem alguns dias que eu comprei o livro, o Canções Mexicanas, e quando eu abri o livro, uma coisa me chamou muita atenção. Eu já li alguns outros livros, né? Muitos livros que você já publicou, e eu percebo que existe uma presença constante do cavalo em várias obras. No Reino, no Água, Cão, Cabeça e Cavalos. Estou errando a ordem. Não sei. Água, Cão, Cavalo, Cabeça. Água, Cão, Cavalo, Cabeça. Agora, nesse também, tem uma das canções, né, intitulada O Cavalo. Aliás, é uma canção bastante divertida. E esse elemento aparece constantemente na sua obra. Assim. Eu queria saber se existe uma razão, se existe alguma afeição especial pelo cavalo. Obrigada. Bem, muito obrigado pela pergunta, Milena. O livro que saiu agora em Portugal chama-se Animalescos. E
digamos que é um livro, não sei se é sobre cavalos, mas é sobre animais, mas basicamente sobre os animais que mais me interessam, que são os animais humanos, né? que são os animais mais estimulantes. Apesar de tudo, continuo a achar que uma pessoa é mais interessante que um cavalo, apesar de gostar de me fascinarem os cavalos realmente aparecerem muito. Mas eu gosto desta coisa do animalesco. Eu acho que nós perdemos muito por pensarmos que somos muito diferentes dos animais. E gosto muito também da ideia da diferença, ou seja, por um lado temos uma semelhança orgânica todos nós, entre nós, e por outro lado há aquela questão de sermos totalmente diferentes. Eu ando, recentemente ando fascinado com uma frase do Santo Tomás de Aquino, que é uma frase muito simples aparentemente, mas é absolutamente fascinante, ainda mais vindo de um santo, de alguém muito... Ele tem uma frase que diz a certa altura: é preferível um anjo e uma pedra do que 2 anjos. E esta frase parece muito banal, mas é uma frase muito forte, não é? Porque o que ele está a dizer é que é preferível haver um anjo num limite, e voltando a dizer que ele é alguém com um percurso muito religioso, ele no limite poderia dizer: é preferível um anjo e o demónio do que 2 anjos. E eu acho que se poderia dizer isto. E é isso talvez o que me fascina até nos seres humanos, é que precisamente é esta questão da diferença. E realmente o que a grande diferença que eu vejo em relação aos animais, apesar de também terem esta questão individual, é que de certa maneira, quando falamos de um cavalo, há uma energia muito comum, que de certa maneira essa palavra ativa na nossa cabeça. E quando falamos de homem, por exemplo, não é a mesma coisa nós dizermos um cavalo e um homem, não é? Um cavalo, há uma sensação de qualquer coisa, de uma energia comum. E quando dizemos um homem, temos a perfeita noção de que estamos a ser totalmente abstratos, que há milhares de homens completamente diferentes. Mas sim, esse mundo fascina-me, entre os cavalos e os homens, fascina-me muito. E dos livros, não sei, vão sair, eu acho que saíram quase todos no Brasil, falta 1 ou 2, animalescos, que saiu em Portugal há pouco tempo, e os short movies que sairão também, talvez para o ano, julgo eu. Gonçalo. Qual o seu nome? Abel. Eu gostaria de saber o seguinte. Bom, primeiro, eu acho essa história do animal, nós somos acho que a gente é a intermediação, o humano é a intermediação entre o animal e o divino. Não é? E, nesse sentido, quer dizer, nós somos mais animais entre animais. E aí eu lhe pergunto, além da tarantela, você dança outras coisas, de Angola, ou seja, como for, você tem uma técnica corporal, você faz uma relação entre corpo e texto, por exemplo. Quer dizer, é fundamental o bom respirar para o bem escrever. O bom respirar? Para bem escrever. Bem, um texto bem respirado seria um texto mais corajoso, nesse sentido. Sim. Obrigado, Abel. Para mim a escrita é puramente física. Isso é muito interessante, essa pergunta. Eu tenho às vezes fama um bocado de ser muito cerebral ou muito... E eu acho que é precisamente o contrário. Para mim, escrever é um ato físico. Eu diria que há andar, correr, nadar, escrever, são atos físicos. Não é? É puro ato físico. Livro da dança também. O corpo está muito... Eu joguei muito futebol, é engraçado, e tive muita questão do treino físico, da dor física. Eu, a certa altura, até brincava que eu senti primeiro dores no metatarso e só depois é que senti na metafísica. E é isso, o corpo, por exemplo, toda a gente já teve essa experiência. Podemos estar a ler o livro mais extraordinário, não é? Mas se alguém nos pisa o dedo mindinho, o dedo pequeno do pé, aquela dor fica mais forte do que qualquer livro. E a questão do corpo e da escrita, para mim escrever é por exemplo, até ler, para mim é um ato físico. Eu com o microfone, é interessante que isto, por exemplo, se queremos inibir o corpo, é pôr um objeto na mão do corpo, ocupar uma mão, não é? Ler, por exemplo,
essa questão física do ler e de escrever. Para mim, ler, eu nunca leio assim. Isto para mim não é ler. Para mim, ler para já é uma atividade, não é uma passividade. Eu leio sempre com lápis. Não consigo ler, é completamente doentio. E vejo o lápis como se fosse uma arma, não é? Como se fosse uma espécie de substituto manso da faca, não é? Do punhal. E como se o livro fosse um animal. E que, de certa maneira, portanto, há um corpo, há uma faca e há um animal a ser esquartejado. Eu vejo, e, portanto, é claramente uma situação de ataque. Não é? E, portanto, eu leio assim, completamente. Aliás, eu tenho... E escrever também é isto. É qualquer coisa... Escrever até talvez seja mais corcunda. Ou seja, é qualquer... Escrever... Eu tenho um amigo pianista e até brincávamos com isto, porque ele também... É muito estranho, porque é como se tudo isto fosse uma bola, não é? Uma esfera. E portanto, em termos físicos, o que eu sinto também é que, por exemplo, escrever de manhã ou à noite saem textos completamente diferentes, mas não é um problema, lá está, do intelecto, não é um problema da inteligência, não é um problema da racionalidade, não é um problema do pensamento. Eu escrevi, por exemplo, um livro que não saiu cá no Brasil, que é o tal Água, Cão, Cavalo, Cabeça, que escrevi à noite. E claramente aquele livro é completamente diferente de outros e tem a ver com o cansaço do corpo, puro cansaço do corpo. E a escrita é tudo isto. Por exemplo, há pouco eu falava da velocidade e da lentidão. Não é? Quando nós deixamos que o cérebro ocupe muito espaço na escrita, é de certa maneira porque o corpo ainda não foi ocupado e não ocupou o ato de escrever. O que eu sinto quando que começam a sair coisas interessantes, quando realmente o ato de pensamento e o ato de escrita coincidem exatamente. Não há um microsegundo antes em que eu estou a pensar. E portanto, eu diria que é absolutamente corporal. E eu diria até, por exemplo, a Paula falou do regime entre os 18 e os 30 anos, e eu tinha uma coisa completamente obsessiva, e é mesmo uma disciplina de atleta. Eu levantava-me às 6h30, 5h30 às vezes, eu escrevia na altura em cafés, e levantava-me tão cedo, e todas as manhãs, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Às vezes eu estava muito tarde, dormia 2 ou 3 horas, e tinha a questão do regime, mas não, e a questão é que antes, na noite anterior, comia pouco, não comia sobre, ou seja, tudo deitava-me cedo também, normalmente, ou seja, o que é interessante é que escrever é qualquer coisa, escrever nós associamos muito a qualquer coisa que as extremidades fazem, não é? Escrita a isto, ou escrever ser isto. Mas o essencial da escrita é uma coisa totalmente orgânica, ou seja, é qualquer coisa de muito... É uma energia qualquer que termina aqui. O que é engraçado é que se associa a escrita ao sítio onde ela termina, que é talvez o menos importante. Aliás, no limite... até pensando numa imagem um bocado violenta, se uma pessoa ficar sem estas extremidades, continua a ser escritor e a escrever. Porque a escrita é qualquer coisa que está no corpo todo e termina nos dedos. E portanto, eu cada vez sinto mais isso, que é uma modalidade atlética, de certa maneira. Você tem uma técnica corporal? Não, técnica corporal não. Eu tento escrever muito de manhã não sei se é uma técnica, mas eu tento isolo-me por completo, não tenho e-mail, não tenho... É uma coisa totalmente obsessiva. Por exemplo, quando eu escrevo num local a 10 minutos a pé da minha casa e eu saio de manhã e tento nem ver as notícias dos jornais, as capas, porque é uma coisa... O que é interessante é que a escrita é uma espécie de sonambulismo, de hipnotismo do corpo, não sei bem, é entrar numa outra... Não quero romantizar demais, mas é outro mundo. Por exemplo, para mim é impensável eu estar a escrever e ver um e-mail ou atender o
o celular, isso é Tem completamente... um episódio que eu gostaria que você contasse, que você contou aqui uma vez, no Sempre um Papo, que uma vez estava inundando o quarto, e isso você só percebeu quando a água já estava no meio da canela, não é isso? Você estava escrevendo num hotel, isso? Isso foi Como é que é? Aliás, isso foi em Porto Galinhas, foi cá no Brasil. Não é... Ele abriu a torneira, algo assim, né? Não, porque eu às vezes perguntam-me como é que eu escrevo, e realmente eu escrevo assim, sento-me, ligo o computador, às vezes tenho 1 ou 2 tópicos, outras vezes não, e depois começo a escrever, e é mesmo aquecer, e depois vou acelerando. E normalmente, quando as coisas correm bem, estou 3, 4 horas ininterruptas, mesmo sem... Eu nem levanto a cabeça, é uma coisa muito... Não sei nada do que é que estou a escrever. Por exemplo, eu tenho colegas escritores, de quem gosto muito e que são extraordinários escritores, que, por exemplo, escrevem uma frase e só escrevem a segunda depois da primeira estar totalmente perfeita, não é? Eu não sei o que é que estou a escrever. Eu às vezes passo 3 horas sem levantar. E esse episódio foi uma pequena inundação, mas que estragou muitos livros, foi essencial porque havia muitos livros no chão. Mas tem a ver com isso, quando as coisas correm bem não há é totalmente hipnotizante. E por isso é que eu acho que é cada vez menos o cérebro que escreve. Você é professor? Eu dou aulas de cultura e pensamento contemporâneo, que é um espaço grande, dá para... Uhum. Na universidade, eu dou a turmas de dança, dou aulas a mestrados, portanto a pessoas mais velhas normalmente, e dou ao curso de dança, de arte, e a um curso que é a reabilitação psicomotora, que é um curso para futuros professores de alunos com deficiência física ou mental. E são alunos muito bons, porque são alunos que não entraram em medicina por muito pouco e têm uma sensibilidade extraordinária, e é isso. A segunda pergunta é, se você fosse professor de literatura, como você ensinaria literatura? Não, eu às vezes dou oficinas, mas nada tem a ver com ensinar literatura, nem ensinar a escrita. Precisamente, eu não sou muito crente na ideia de ensinar a escrita, porque acho que ensinar a escrita é como estar a dizer, agora vais pegar na caneta entre o polegar e ou seja, é estar a começar pelo final. Por exemplo, eu acho que a pessoa estar parada a observar uma pessoa ou um quadro durante 30 minutos ou 40 minutos é um exercício de escrita. Eu acho que, por exemplo, há pouco falou-se da respiração. Os orientais têm muito isso de estarem em silêncio totalmente e a estarem, de certa maneira, a sentir a respiração do outro e a entrarem no ritmo da respiração do outro. Eu acho que isto é um exercício puramente literário. Portanto, eu quando faço oficinas que têm a ver precisamente com esta ideia de que escrever tem a ver com ver, ouvir, não é? Estar atento, ter um ponto de vista. E, portanto, a escrita é escrever, acrescentar palavras a uma folha branca é um último passo de qualquer coisa, não é? E, portanto, aprender a escrever acho que é aprender a ver. Por exemplo, se eu olho para onde todos olham, não sou um escritor, não é? Se eu ouço se eu encosto o ouvido aonde todos estão a encostar o ouvido, eu também não sou escritor. Ou seja, se eu estou atento, se eu dou atenção ao que todos dão atenção, ou seja, tem a ver com mudar o ponto de vista, olhar para um sítio, para qualquer outro sítio, ouvir qualquer coisa que os outros... Portanto, tem a ver mais até com órgãos sensoriais do que com a escrita. E depois, se eu tenho um ponto de vista diferente, se eu ouço coisas diferentes, se eu dou atenção a coisas diferentes, naturalmente vou escrever algo que é diferente da maioria das pessoas. E, portanto, eu acho que ensinar a escrita, eu acho que nem devíamos ter caneta nem papel. Devíamos estar os corpos, não é? E ensinar a escrever a partir daí. O seu processo... Mas há outros meios que eu acho que são legítimos, mas este é o que eu gosto mais.
O seu processo Não sei de criação ainda é assim, com essa rotina de... Ou isso só quando você estava na faixa dos 20 anos? Não, uma coisa que eu para mim é essencial e é um trabalho que eu acho que é como se fosse ler um livro, é andar na rua, olhar para não é olhar para as pessoas, não é? Mas observar as pessoas. Eu ando diariamente 1 hora e meia, e para mim aquilo é como eu estava a dizer, é um trabalho é o trabalho essencial, que é tentar perceber as pessoas, porque é que uma pessoa pega num copo e bebe rapidamente água, porque é que está mais tenso, porque é que para, porque é que está a olhar para a outra mulher, porque é que a mulher... Eu acho que isso é que é escrever, e eu tento fazer isso, manter essa... Até porque me interessa muito, só para concluir, eu fiz uma viagem com arquitetos portugueses a Berlim, com os arquitetos, com os grandes arquitetos, com a Cisa Vieira, com o Carrilho da Graça, com os grandes arquitetos portugueses, e estávamos todos a caminhar. Eu era o único escritor e todos eram arquitetos. E foi muito interessante porque, naturalmente, em Berlim, eles estavam sempre a olhar para cima, para os edifícios. Eu estava sempre a olhar para as pessoas. E a certa altura nós brincávamos. E eles perguntavam, então tu não viste aquele edifício? E eu dizia, não. E depois eu respondia, então tu não viste aquela pessoa que passou? E eles diziam, não. Mas era... Claro que isto é uma caricatura, é uma simplificação, mas de certa maneira eles olhavam para cima e eu estava sempre a olhar para as pessoas. Para mim um edifício não me interessa nada, absolutamente nada. É das coisas... aliás, eu esqueço-me, mas duas pessoas, para mim, duas pessoas são muito mais interessantes do que por exemplo, uma cidade. Se tirarmos as pessoas todas de uma cidade, a cidade mais bonita do mundo, tiramos as pessoas todas, para mim acabou, aquilo é absolutamente desinteressante, não é? Para mim 2 pessoas são muito mais interessantes que uma cidade vazia, e acho que tem a ver com isto, porque o comportamento humano é inesgotável, e é isso até que me interessa, basicamente. Oi, boa noite. Boa noite, meu nome é Isilda. Sr. Gonçalo. Desculpa. Olá. Imagina. O escrever, ele entrou como na sua vida? Quando? Você era muito jovem? Quem te incentivou? Algum escritor ou família? Não, eu comecei a ler e vejo muito a leitura como uma espécie de prefácio da escrita, não é? Aliás, eu quando leio mais, tenho vontade de escrever mais. A leitura é uma coisa... E eu li muito na biblioteca do meu pai, entrava lá a biblioteca é dos espaços mais... A biblioteca privada, não sou tão entusiasta, quer dizer, não gosto tanto das bibliotecas públicas, precisamente porque eu escrevo, eu sublinho e, portanto, nunca utilizei bibliotecas públicas porque eu estrago os livros, não é? Mas, quer dizer, houve essa parte e na família não tenho uma tradição cultural e literária a esse nível. A escrita tornou-se, a certa altura, quase obsessiva, mas é uma necessidade, o que eu sinto muito é que é uma necessidade puramente orgânica, não tenho necessidade intelectual, eu não tenho necessidade intelectual de escrever, isso é muito claro. Porquê é que eu escrevo? Porque quando não escrevo fico irritado, basicamente, basicamente bate nas pessoas, quase. Fico mesmo irritado, uma irritação que é muito semelhante a alguém que costuma comer à 1 da tarde e são 5 da tarde e ainda não almoçou. É o mesmo tipo de irritação. Ou seja, por acaso é muito interessante porque é completamente diferente. Se uma pessoa tem sede é uma irritação diferente, porque é uma coisa muito orgânica. E por isso é que eu digo que escrever para mim é orgânico, porque eu sinto o meu corpo sente-se tão mal como quando esta questão das 5 da tarde e costumar comer à 1. E é completamente diferente, por exemplo, de ter medo. Eu não escrevo porque tenho medo, não escrevo porque estou excitado, não escrevo porque tenho desejo intelectual. Por exemplo, quando vou ver uma exposição, eu vou ver uma exposição de arte, vou ver por desejo intelectual. Eu, quando escrevo, não escrevo por desejo intelectual, claramente. E isto é muito, para mim, é intrigante também, porque às vezes irrito-me por ficar irritado por não escrever, porque qual é o sentido disto, não é? Mas é qualquer coisa que não é uma decisão. Eu não decido ficar irritado, eu fico irritado.
Mas Portanto, escrevo por causa disso. isso desde que você era jovem, já sentia... E acho que complementando a pergunta dela, assim, quais escritores que influenciaram o seu processo de começar a escrever, o que você gostava de ler, não é isso? Não, há pouco falei, pensando nos clássicos brasileiros, já, não é? É evidente que o Guimarães Rosa, Machado de Assis marcaram muito os poetas, não é? O caso do Montedrado, Manuel Madeira, uma série deles. Mas provavelmente a escritora que mais marcou falando em escritores brasileiros clássicos, não é? Clarice Lispector, de longe. A Clarice Lispector é absolutamente impressionante. Ou seja, por exemplo, o que eu acho ali, o Machado de Assis é extraordinário, quer dizer, não se pode comparar, não é? São muito bons todos. O Machado de Assis tem mais a ver com a estrutura, o Guimarães Rosa, por exemplo, é extraordinário a nível da linguagem, está-nos sempre a dizer mais devagar, nós temos que ler muito lentamente, não é? E é rara a frase do Guimarães Rosa que nós não temos que ler 2 vezes para percebermos, ou mais. E isso é muito interessante, porque ele diz, e eu acho isso muito bonito, ele diz aos leitores a velocidade a que devem ler. E se alguém ler a uma velocidade maior do que a recomendada, não vai perceber nada. E eu acho isso brilhante dele. Mas a Clarice Lispector, o que eu acho precisamente é que é absolutamente orgânica, não é? Mais uma vez, de um ponto de vista, pode ser totalmente cerebral e comunicar pouco ao exterior, mas eu acho que aquilo é absolutamente orgânico, é qualquer coisa que uma pessoa está ali a sentir. Portanto, foi dos escritores clássicos, digamos, brasileiros, foi que... Mas eu tenho gostos muito diferentes. Eu gosto de escritores quase inimigos, ou quase opostos. E também li sempre muita arte, muitos livros de ciência, gosto imenso de ciência. Estou cada vez a ler mais ensaio, que é uma coisa estranha. E por isso também, por exemplo, eu quando escrevo ficção, irrita-me muito a questão da história só pela história. Não, sinceramente, chateia-me bastante. Alguém que se levanta e que vai abrir a porta e depois olha lá para fora e depois mata o pai. Porque, quer dizer, a questão dos acontecimentos, a escrita que vive de acontecimentos, digamos, factuais, transforma-se numa espécie de contabilidade narrativa, não é? Quantos mortos, não é? O que é interessante no Shakespeare, em que morrem sempre também pelo menos 10, o que é interessante é o que está no meio, não é? É a escrita. Mas quando o que é interessante passa a ser a contabilidade de divórcios, de mortes, de desaparecimentos, quer dizer, é levar o pior da televisão para a escrita, que é uma espécie de considerar que o leitor precisa de estar sempre a ser sobressaltado com o acontecimento, que o leitor não é suficientemente tranquilo para aguentar 100 páginas à volta de uma barata, como por exemplo a Clarice, não é? E eu acho que a literatura é o mundo, claro que pode ter muitos acontecimentos, mas em parte é o mundo de uma lentidão extraterrestre quase, não é? E portanto, digamos, os únicos livros que eu não gosto são os livros que, por exemplo, são extremamente realistas ou que repetem qualquer coisa que nós já vimos lá fora, não é? Eu acho que a arte tem que interferir, produzir alguma coisa que nós não vemos quando olhamos. Porque senão passa a ser uma espécie de relatório, não é? Relatório existencial, e acho que isso... Mas, só para dizer, o ensaio cada vez ocupa mais espaço nas minhas leituras e, de certa maneira, quando eu volto à ficção, quer quando escrevo, quer quando leio, sinto necessidade sempre de que cada frase inaugure uma ideia, não é? Eu acho que abrir uma frase é uma responsabilidade e a pessoa só deve abrir uma frase se tiver alguma coisa para dizer. Se não tem, não abre a frase. Portanto, acho que é isso. A literatura como pura linguagem é qualquer coisa que não me seduz muito. Boa noite, meu nome é Alice. Eu gostaria de perguntar um pouco sobre como foi construir Viagem à Índia. O que é que tem de cerebral ali? O que é que tem de orgânico
E resulta muito, claro, de leituras e de toda um diálogo, uma interlocução com outros autores. E um livro, aliás, muito elogiado pelo grande ensaísta Eduardo Lourenço. Bem, os livros são muito diferentes. Por exemplo, este Canções Mexicanas, se alguém tiver paciência para ler, por exemplo, o Sr. Valéry ou A Viagem à Índia, ler o Canções Mexicanas, acho que é quase como um livro estar aqui nesta extremidade e outro livro estar noutra, não é? Acho que são mesmo livros opostos, quase. Em relação à Viagem à Índia, é de certa maneira uma homenagem aos Lusíadas, não é? De Camões, e realmente é a tentativa de escrever uma epopeia, também recuperar o género literário epopeia, não é? Um pouco isso. Também tem esse movimento tem a ver com uma coisa que me irrita muito, que é a ideia de que há coisas ultrapassadas. Eu acho é que há pessoas hoje que não conseguem ressuscitar as coisas antigas. Portanto, as coisas só são antigas porque nós não as conseguimos colocar de novo em circulação. Mas a culpa não é dos objetos. Um objeto que eu não utilizo e que digo que é obsoleto ou antigo, a culpa não é do objeto. A culpa é minha, que eu não consigo colocá-lo na minha casa de uma forma decente. E, de certa maneira, o Viagem à Índia partiu desse movimento de resgatar a epopeia e, portanto, terminar um pouco com a ideia de que a epopeia é um género ultrapassado. É evidente que não. Mas claro que não se pode escrever a epopeia da mesma maneira. Mas o que eu acho é que eu estava a falar isso antes. Eu gosto da ideia de um escritor escreve com o alfabeto e não com os géneros literários. Eu acho que é um erro enorme quem escreve a pensar, vou escrever um romance, agora vou escrever o alfabeto é o A, B, C, D, é isso. Essa é a matéria, não é? E não há um A e um B que pertençam ao romance, nem um A nem um B que pertençam ao ensaio, não é? Era interessante, escrevi uma pequena história que era diferentes computadores, em que uma pessoa, quando queria escrever romance, ia para um computador, depois, quando queria escrever conto, ia para outro computador, como se existisse uma máquina de escrever para romance, uma máquina de escrever para contos, ou outra para ensaios. Não há isso, há o alfabeto. E o alfabeto é a combinação. As combinações do alfabeto são infinitamente mais ricas do que o somatório de todos os géneros literários que já existiram e que podem vir a existir. E por isso eu gosto muito da ideia de escrever sem saber exatamente o género. O Viagem à Índia é um misto entre, por um lado, uma estrutura muito fixa, também gosto disso, uma estrutura, e por outro lado, uma liberdade total dentro de uma estrutura fixa. É também um objeto estranho. Não há regras. Eu acho que a regra precisamente é essa, não haver, tentar sempre aquela ideia uma frase que eu gosto imenso, que é do Walter Benjamin: o golpe decisivo será dado com a mão esquerda. Ou seja, aquilo que vai, de certa maneira, fazer alguma coisa diferente em nós e nos outros, o golpe decisivo é dado pela mão esquerda, pela mão menos hábil. O que eu tento sempre é tentar encontrar sempre a minha mão esquerda. Eu pessoalmente, eu acho que o meu trabalho é sempre encontrar a minha mão esquerda, não é? E o Viagem à Índia foi uma mão esquerda, acho que Canções Mexicanas tenta ser outra mão esquerda, e acho que é isso. E as viagens, então, elas também são pontos de partida, Canções Mexicanas, Viagem à Índia, para você, que não liga para as cidades, mas para as pessoas que estão na cidade. Como é que isso funciona? Sim, as viagens são estímulos surpreendentes. Por exemplo, e uma pessoa viajando percebe que, de certa maneira, os seres humanos são muito diferentes. A cultura da cidade faz seres humanos muito diferentes. Por exemplo, eu falei em Marrakech, e na cidade do México também um pouco isso, mas, por exemplo, em Marrakech, em Marrocos, o que acontece é que, por exemplo, não há a ideia de passeio nas Medinas, nas antigas cidades. A ideia de passeio, eu percebia a noção de passeio depois de vir de Marrakech, em Lisboa, porque eu estive também 2 ou 3 semanas em Marrakech, na Medina, portanto na antiga cidade, e a questão é que só há casas e uma pessoa dá um passo para fora e está no espaço público.
e o espaço público é uniforme. Ou seja, só há duas coisas, é espaço de casa, privado, e espaço público exatamente igual. E, portanto, nós estamos a andar nas ruas e estão pessoas a correr, estão motas a grande velocidade, estão burros, estão animais. E, portanto, uma coisa que eu percebi muito claramente é, no espaço público, por exemplo, em Marrakech, na Medina, é impossível nós estarmos desatentos durante um segundo, porque senão somos atropelados. E, portanto, uma coisa que eu percebi claramente é que uma criança que cresce em Marrakech não pode pensar da mesma maneira do que uma criança que cresce, por exemplo, numa cidade europeia. Por exemplo, a lógica do passeio qual é? A lógica do passeio é, se tudo correr bem, não é? A rua é um sítio perigoso, nós atravessamos com cuidado para não sermos atropelados, e no passeio, em princípio, estamos descansados, não é? Relaxamos. Se nós fôssemos filmados, quando nós estamos a passar pelo meio dos carros, estamos numa certa tensão, chegamos ao passeio e há uma distensão. E o que é incrível, por exemplo, em Marrakech, é que não há passeio. E, portanto, não há nenhum... Nós estamos em todo o lado público, só há um sítio onde nós não podemos não ser atropelados, que é em casa. Saímos para fora. E, portanto, isto... Mas eu depois, quando regressei a Lisboa, e quando realmente entrei num passeio e percebi, bem, eu aqui posso relaxar, isto é estranho, passado 3 semanas... É só uma interrupção, porque aqui em São Paulo, muitas pessoas não falam passeio, é calçada. Ah, é calçada. Na minha terra, Belo Horizonte, fala passeio também. É? Calçada, sim. É. Mas estavam a entender, é? Ok. Não, mas por exemplo, há uma criança que nasce que cresce em Marrakech, como exemplo, há ali é como dizer, há ali há um nível base do organismo, quando sai à rua, que sai quase como se fosse sempre para uma mini-guerra. Porque realmente é ali. E, aliás, a praça principal de Marrakech é uma coisa impressionante, porque é qualquer coisa que, sei lá, nas cidades desorganizadas, um cruzamento tem para aí 6 pontos. O que é, por exemplo, a praça principal de Marrakech, em que também passam burros, motas, etc., não há caminhos. Ou seja, cada pessoa e cada mota e cada animal define um caminho e, portanto, há à vontade dezenas de linhas que estão a ser cruzadas. É uma coisa absolutamente extraordinária e, portanto, nós estamos a andar e podemos ser, por exemplo, numa cidade como São Paulo, nós podemos ser atropelados em 2 sentidos. Ali o que é fascinante em Marrakech é que podemos ser atropelados em dezenas de sentidos. Não é? É como se fosse a figura geométrica da circunferência, que todos os traços. E é evidente que um ser humano não pode ser o mesmo crescendo em Viena, com passeios de 4 metros, ou crescendo em Marrakech. E é extraordinário como as pessoas, como é que um árabe, por exemplo, consegue conviver com um vienense. Eu acho que é das grandes conquistas humanas, é que realmente é que somos seres humanos, crescemos em mundos absolutamente opostos. Isto não é uma coisa acessória, é uma coisa que é central. Eu, quando saio para o espaço público, estou tranquilo, ou quando saio para o espaço público, estou num estado de posso ser atropelado a qualquer momento, posso morrer a qualquer momento. E isto é uma diferença básica que distingue seres humanos, não é? Boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Juliana. Eu queria fazer só 2 colocações, na verdade. Eu acabei de chegar do México, faz 10 dias. E eu vi o título do seu novo livro e aqui no tempo que estava aguardando li um outro conto e achei muito interessante porque tive impressões bem parecidas, mesmo vivendo em São Paulo, que é tão caótico quanto o México. E é bastante parecido nessa questão, por exemplo, que você pontou da religiosidade. Uma coisa que me espantou bastante foi ver pessoas vestidas com caracteres indígenas em frente da catedral, benzendo as pessoas. E tinha filas enormes no Zócalo, né? Ali no centro, na catedral. E a gente tem bastante isso, eu acho, aqui no Brasil, de uma forma geral, esse misticismo, essa mistura religiosa. É bem interessante. Eu me identifiquei com muitas coisas na Cidade do México.
entre o moderno e o antigo, não é uma coisa... Sim, tudo muito misturado, sabe? É uma coisa misturada. E eu senti que a diferença é que aqui em São Paulo a gente está perdendo um pouco essas coisas mais populares. Nós estamos ficando mais cosmopolitas, a gente está recebendo muita influência estrangeira, europeia, assim, tem chegado muita gente para trabalhar, por exemplo, aqui. Então, nós estamos perdendo um pouco essa coisa que era muito de você ser batizado na Igreja Católica e receber, e a sua mãe te levar numa benzedeira porque você estava com alguma dor, e ela acreditava que a benzedeira também curava tanto quanto uma oração da Igreja Católica. E, entre outras muitas coisas, essa ideia também da cidade meio flutuante por causa dessa água que tem embaixo da cidade, né? Porque a cidade foi feita em cima de um lago. Também é interessante ver a arquitetura da cidade, né? Porque as coisas são meio tombadas, te dá uma impressão. Gostei do seu apontamento sobre o tambor, porque eu também tive essa mesma impressão, que esse tambor fica no Zócalo, quando eles estão dançando no final de semana, que esse tambor fica tocando. Esse eco ele vai indo pelas outras ruas, que vão indo para o Palácio das Belas Artes, para aquelas outras regiões. É muito interessante como isso fica ecoando mesmo. E também sinto isso dos estímulos. Como latino-americana, quando eu vou para uma cidade europeia, eu me espanto muito com a falta de estímulos. Aqui tem muitos estímulos, na Latinoamérica em geral. E no México ainda tem mais estímulos que aqui, porque ela é bem mais uma cidade bem mais caótica. Depois eu queria falar uma coisa sobre o Jerusalém. Uma coisa dos estímulos é interessante, porque também às vezes é perigoso romantizarmos um pouco, porque o que é terrível é que, e essa questão, por exemplo, do Brasil, o que é terrível é que eu acho que muitos dos estímulos, se nós pararmos um pouco, têm a ver com a pobreza. Não é? Não é? Pobreza também. É mais barulhento ainda que aqui, que eu já acho há uma desordem e há uma imprevisibilidade, e muitas vezes a origem disso é qualquer coisa de trágico. E por isso é realmente, às vezes, perigoso romantizarmos, mas eu percebo o que estava a dizer também de perdermos essa parte antiga, mas é uma questão complicada. Mas ia dizer mais qualquer coisa. Mais uma colocação. Aí, Rafael, você passa para o Afonso ali, que também está querendo fazer um só uma última... Desculpa se eu me alonguei. Uma última colocação sobre o Jerusalém. Eu estou estudando Jerusalém no meu doutorado, porque foi um livro que me impressionou muito. Eu li Alguns Senhores, li outros livros seus, não muitos, mas, especialmente o Jerusalém, eu acho que você teve uma excelência assim, no uso da linguagem que me impressiona. Nos primeiros capítulos, quando você descreve a Hannah passando o lápis no olho como se fosse um instrumento, um bisturi, eu fiquei muito impressionada. Até hoje eu releio muitas vezes, porque eu achei que você teve uma excelência muito grande nesse livro, no uso das palavras. Parece que as palavras... Eu sinto assim, as palavras estão muito bem colocadas, os adjetivos. E estranho, também acho que é uma palavra muito adequada para a sua literatura. Eu sinto isso, sabe? Assim, tem um adjetivo que soa tão estranho, ele fica legal, mas ele é estranho. Era isso. Obrigada. Obrigado pela... Fico contente de ter gostado. Eu acho que talvez um dos livros que eu sinto muito, talvez um dos mais densos, é o Aprender a Rezar na Era da Técnica, que é diferente, mas é dos que eu acho mais densos. E os livros são muito diferentes. Só para dizer da estranheza, eu também acho precisamente o que é também instintivo, mas a ideia de que um adjetivo está ligeiramente ao lado. Há uma imagem de um filósofo, precisamente do Walter Benjamin, que dá uma imagem muito bonita, que é uma imagem judaica clássica, em que há quem defenda que o paraíso, que a vida idílica, é exatamente esta vida que nós temos, só que todas as coisas estão 1 milímetro ao lado. Ou seja, o paraíso é isto
como nós estamos, mas este copo, em vez de estar aqui, devia estar aqui, isto em vez de estar aqui, eu em vez de estar a pensar exatamente sobre aquilo, devia estar a pensar ligeiramente ao lado. Eu acho isto muito bonito. A diferença entre o paraíso e o real é assim, uma deslocação mínima. Eu gosto cada vez mais das deslocações mínimas. Mas sobre o mestre, só dizer, uma das coisas incríveis é também não haver ruas. Só há cabeças, só há pessoas, uma coisa impressionante. Talvez eu não me lembro, por exemplo, de Marrakech, eu lembro de ver o chão. Eu da cidade do México era raro ver o chão. Querido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já é o segundo livro, né? Espero que seja todos com a gente, tá? Eu estou me divertindo aqui em saber o que te irrita. Não escrever, entre outras coisas. Eu queria saber o que te tranquiliza na literatura. O que é que me tranquiliza? Na literatura. Na literatura? Não. O que me tranquiliza é um livro que não me tranquilize, não é? Ou seja, Então te irrita também? Eu acho que um livro tranquilo, acho que não é um livro... Não é um livro que eu goste. Eu fico tranquilo quando fico em termos literários, quando fico perturbado. Ou seja, para mim a literatura não é um passatempo, isso para mim é muito claro. Nem para escrever é uma coisa muito orgânica. E para ler, eu não vejo como passatempo. Ou seja, não, acho que está quase no campo oposto, por exemplo, de ver televisão. Eu quando estou muito, muito, muito cansado, quando a minha cabeça está... Quando eu estou estourado, eu ligo a televisão e fico com os olhos abertos e com a boca aberta, assim. E isso para mim é o passatempo. Eu só leio quando estou fisicamente forte, não é? E, portanto, a leitura não é qualquer coisa que me tranquilize. Não, como eu disse há pouco, é um ato físico, é qualquer coisa. Mas o que me tranquiliza cada vez mais tem a ver com esta questão de... Que é a questão, por exemplo, que o Baudelaire falava muito, que é a pessoa circular nas cidades, observar as pessoas. Para mim é por exemplo, andar por São Paulo, ir olhando. São Paulo realmente é riquíssimo também, é muito mais rico em termos de estímulos do que as cidades europeias. E isso é que me tranquiliza, eu não ser ator, ser espectador e poder estar a ver calmamente as pessoas, poder parar em frente olhar discretamente para dois namorados que estão a discutir, poder andar mais rápido, mais devagar. É das coisas que eu tenho mais prazer mesmo. Esse olhar do estrangeiro que você está colocando nos seus livros nos faz muito bem, viu? Pode continuar viajando, olhando todo mundo aí, que é ótimo. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Vamos fazer o sorteio. Eu queria convidar vocês para os nossos próximos encontros. Deixa eu ver as datas aqui. Dia 10 de setembro, Milton Ratum. Dia 24 de setembro, João Carrascosa. E também chamar vocês para o FLI Araxá. A página está lá no Facebook. Consultem a programação. Ele está fantástico esse ano. Acho que nem está toda fechada ainda, né, Afonso? Mas tem a Adélia Prado, Família Clean, em Araxá. Festival Literário em Araxá. E vai ser agora de 18 a 22 de setembro. Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Então, vamos lá. Na verdade, eu tenho muitas, mas vou fazer só mais uma. Onde? Aqui, de novo. Boa noite. De novo. Boa noite. Gonçalo, você falou sobre os livros que ocupam, os seus livros, né, que ocupam, digamos que, posições distintas, como... Você deu o exemplo do Viagem à Índia e do Canções Mexicanas, que seriam praticamente livros opostos, né? E quando você falou do Animalescos, eu fiquei curiosa. Ele faria parte de algum desses grupos? Estaria mais próximo? Não sei, pelo título me pareceu intrigante. Mais próximo desse do que de qualquer um do Reino ou do Água Cão. Eu nunca consigo acertar a ordem. Sim, claramente mais. Muito mais do mundo do... E acho que também tem, só para terminar, acho que também tem muito a ver uma coisa que, claro que é fundamental, toda a gente,
toda a gente sente isso, mas às vezes quando nós começamos a escrever esquecemos um pouco isso, que é quase o essencial, que é a pontuação, não é? E é interessante que eu não penso previamente, mas, por exemplo, o Animalescos quase que não tem pontos finais, este também tem muito poucos. E há uma questão de velocidade, não é imediato. Por exemplo, estou a pensar que o Saramago, por exemplo, não usava muito pontos finais e não era uma escrita rápida, não é? Era uma escrita pausada. A questão do lento e do rápido não é... Há livros extraordinários pausados, lentos, e há livros extraordinários rápidos. A velocidade ou lentidão não é um juízo, é apenas uma medição da velocidade. Não é? Quando lemos um livro clássico, normalmente é um livro muito lento e muito, muito bom. Mas estava a dizer que a questão o que eu sinto a certa altura é que, às vezes, a pontuação está claramente a atrapalhar e a pontuação está a tirar a velocidade. A pontuação é muito pôr na ordem a linguagem, é um pouco os passeios, não é? Ou as calçadas, não é? É dizer agora mais devagar, agora para, agora é muito uma domesticação de qualquer coisa que é muito selvagem. E ultimamente interessa muito esta ideia de uma espécie de alfabeto selvagem que avance expulsando completamente os polícias que apesar de tudo são. A pontuação é muito policial. A vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final são coisas muito de controle. E são de controle da própria língua, não é? Da sintaxe, da gramática. É como se a língua tivesse necessidade de policiar cada pessoa que escreve. Eu acho que é muito uma ordem da violência e do poder. E é evidente que quando nós eliminamos a polícia, de certa maneira ficamos mais livres. E este livres permite ficarmos talvez mais animalescos. Eu não sou... Ou seja, é interessante até em termos de humanos, se nós tirarmos a polícia de uma cidade, aparentemente há um conjunto de liberdades que há mais coisas que podemos fazer, mas com o tempo há qualquer coisa de animalesco que vai aparecer. E isto interessa muito, este diálogo entre a polícia, a vigilância da língua e uma espécie de tendência animalesca que todos nós temos. E os livros, acho que os livros balançam entre as duas coisas, não é? Não sei se foi claro, mas tem a ver com esta... Mas a língua... toda a gente, de certeza, aqui trabalha com a língua, escrevendo de vários tipos. A língua é uma coisa... Então, o português é de uma violência, de uma opressão muito grande. É uma língua absolutamente extraordinária, mas a gramática é uma polícia violentíssima, não é? A gramática, por exemplo, não permite, do português, que uma coisa seja masculina e feminina ao mesmo tempo. Por exemplo, a nível... Por exemplo, hoje que se discute tanto a questão do género, não é? E do terceiro género, etc. Por exemplo, a língua, o português, não permite... Se eu digo a caneta, eu estou a eliminar o outro lado logo. Quando eu defino que isto é feminino, estou a definir que não é masculino. E portanto, a língua não permite que uma coisa seja feminina e masculina ao mesmo tempo, que é absolutamente absurdo em termos de realidade, não é? Não permite que uma coisa seja singular e plural ao mesmo tempo. Que é, por exemplo, a questão da identidade é das questões... Porque é que é muito difícil nós percebermos quem somos? Porque, ponto 1, nós temos uma série de sensações de que muitas vezes somos que somos uma única pessoa, muitas vezes temos a sensação que somos várias pessoas, não é? Há aquele livro extraordinário do Pirandello, Ninguém Sem Mil, sobre as várias personalidades que nós temos. E, portanto, se nós queremos exprimir a nossa identidade utilizando a língua portuguesa e dizendo que nós sentimos que somos, ao mesmo tempo, uma pessoa e várias, o português não nos permite. E só nos permite se nós rompermos a gramática. Por exemplo, se eu disser meus corpos, não é? Se eu disser na mesma frase usar o singular e o plural. Mas se nós fizermos isto num teste de português, temos errado, não é? E este errado é digamos, o ato policial em que de certa maneira não permite pensar de determinada maneira, não é? Ou seja, a língua portuguesa não permite, pela gramática, não permite que se pense que uma coisa pode ser no exato mesmo momento singular e plural. E, por exemplo, isto é uma limitação enorme.
E são dois ou três exemplos. E a escrita, muitas vezes, realmente é ir contra aquilo de que mais gosto, que é contra a língua. Romper um pouco, não é? Romper um pouco. Não... O português, por exemplo, em relação a outras línguas, o início da frase é totalmente condicionadora do resto da frase. É uma coisa impressionante. Se nós começamos o animal, já está definido o sexo, já está o singular plural. O tempo verbal, se nós, por exemplo, uma coisa absurda é a língua, em termos de correção linguística, gramatical, não permitir, por exemplo, que uma frase, que um sujeito esteja na mesma frase no presente e, por exemplo, no particípio passado. Que é qualquer coisa que também em termos... Por exemplo, o que é a memória? O que é eu hoje estar a pensar no dia de ontem? É eu hoje estar no dia de hoje e, ao mesmo tempo, no dia de ontem. E a língua devia permitir isso, com naturalidade. Ou seja, eu ao mesmo tempo estou aqui e estive aqui. Por exemplo, eu lembro que há um ano ou há 2 anos, talvez há 2 anos estive aqui, portanto, eu quando me lembro disso hoje, eu estou aqui e estive aqui. Eu agora estive aqui. Eu posso dizer, eu agora estive aqui. E isto expressa uma incorreção gramatical, mas uma verdade, digamos, do momento, não é? E eu sinto muito... Diz. A poesia permite, disse eu. Não, a poesia permite, mas eu acho que a prosa também permite. Quer dizer, nós fazemos o que queremos, não é? Quem escreve anuncia quem escreve literariamente, de certa maneira, tem esse grau de liberdade. Mas também não sou defensor de uma espécie de anarquia completa, mas é interessante. Eu acho que sempre os grandes conflitos é entre a liberdade total, que é completamente no limite estúpida, não há coisa mais entediante, provavelmente, que a liberdade total, e depois a questão do policial, do que não podemos fazer. E é quase como se fôssemos sempre empurrados entre a liberdade total, aqui num lado, que nos empurra para o policiamento total, e andamos sempre de um lado para o outro. E eu acho que esse diálogo é que é interessante, não é? Acho que é perigoso é quando ficamos à sombra do policiamento ou quando ficamos à sombra da liberdade total. Bem, muito obrigado a Gonçalo, todos pela presença. muito obrigada Muito pela obrigado. sua presença. Muito bom te receber aqui no Sempre o Papo.